Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro Vinícius Volpato. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou ensinar a criar uma composição dentro da nossa planilha de orçamento de obras. Mas antes de iniciar o vídeo, se você está gostando do meu conteúdo e não é inscrito, se inscreva e também ative o sininho das notificações. Também me siga lá no Instagram, @vvolpato, que todo dia eu posto alguma dica por lá. E também sempre abro uma caixinha de perguntas para você poder tirar todas as suas dúvidas. Então corre lá, me segue no Instagram também, beleza? Então agora sim, bora pro vídeo. Então bora lá? Bem, primeiro passo, pessoal, eu vou acessar aqui a guia de orçamento, tá? Então a gente vai ter aqui analítico, sintético, cotação dos insumos, né, composição, material por etapa e o resumo de material. Eu quero criar uma composição, só que se a gente for selecionar aqui, ó, composição, eu verifico que cada composição ela é formada pelos materiais. Então antes de eu criar minha composição, eu preciso verificar se eu já tenho esses materiais cadastrados, ó, porque basta eu digitar o código desse material que ele já puxa. Por exemplo, deixa eu deletar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou escrever aqui mate01, que é o código do prego. Ó, ele já puxou, que é o prego. Então, antes de eu criar a composição, eu preciso ter os materiais. Então, eu venho aqui em cotação de insumos e aqui eu tenho todos os meus materiais, tá? Então, supondo, pessoal, eu vou criar aqui uma composição genérica, tá? Então eu vou colocar, deixa eu colocar nessa parte aqui de material e vou habilitar aqui, ó, mate 22, mate 23. Aqui eu já tenho material avulso e vou chamar aqui de material genérico. Tá, aqui vai ser como verba, vamos colocar aqui R$10, esse aqui R$50, tá? Esse aqui deixa eu colocar aqui pro cantinho. Tá, então eu vou ter, ó, mate 22, material avulso, mate 23, material genérico, tá? Tô criando um material qualquer. Então, ok, já temos os nossos materiais. Agora sim a gente vem para composição. Quando eu vou criar a composição, eu preciso saber qual etapa que ela vai fazer parte, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Perceba que eu tenho todas as etapas aqui. Serviço preliminar, fundação, superestrutura, vedação, contrapiso, ou seja, cada composição ela tem que ficar embaixo da etapa que ela faz parte. Então, supondo que a gente vai criar uma composição que vai fazer parte da etapa da vedação. Então eu vou vir aqui na vedação, tá? Ó, aqui na vedação e vou selecionar, fazer o seguinte, ó. Perceba que cada composição ela tá dividida por essa faixa preta, ó. Tá vendo aqui, ó, essa faixa preta? Ela divide a composição. Então deixa eu fazer o seguinte, vou pegar aqui, Ctrl C, né? Clico aqui, Ctrl V, ou seja, vou iniciar uma nova composição. Vou fazer outra coisa, ó. Vou copiar essa parte aqui também, ó. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, porque aqui vai dizer o código da composição, tá? Aqui vai ser o nome da composição, a unidade e isso aqui ele vai procurar esse código lá no analítico para calcular a quantidade de material. E aqui vai ser a soma, tá? Então a soma, como vai ser feita posteriormente, eu posso deletar e esse aqui eu posso deixar também. Então ao invés de VED3, eu vou chamar de CompG, né, de composição genérica. Ó, perceba que ele não encontrou o código lá no analítico, né? Então está dando aqui, ó, nenhum resultado encontrado. Então eu vou dar o nome de composição genérica, tá? Ok. Agora, né, fiz o cabeçalho, vamos dizer assim, da minha composição. Eu vou copiar essa parte aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar o código, ó, mate 22, tá? Mate 23, ou basta só colocar um, né? Antes da gente fazer a formatação de tabela, tá? É muito importante a gente formatar como tabela. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar esses dois. Eu poderia ter selecionado somente um, mas não faz diferença, ó. Selecionei isso aqui e vou formatar como tabela. E vou selecionar essa configuração aqui que é a padrão. Ok, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, o cabeçalho é o código, insumo, unidade, isso aqui é o cabeçalho, então eu vou deixar habilitado. Vou dar um ok e pronto, olha só, ele formatou como tabela. Agora eu posso vir e pegar aqui a mesma configuração, ó. Deixa eu vir aqui, página inicial, e vou pegar aqui, ó, pincel de formatação, para ficar com o mesmo texto, mesmo tamanho de texto, ficar com o mesmo espaçamento, tá? Ó, tá vendo? Para ficar com a mesma formatação. Agora, pessoal, eu tenho o código, né? Por que ele não veio o meu insumo, né?
Porque eu preciso de uma fórmula, ó, tá vendo? É um PROC V. Então ele vai procurar o código lá na minha tabela de insumos. Então eu vou copiar essa fórmula aqui, tá? Dei um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ou seja, ele vai procurar este código lá na minha tabela de insumos. Quando eu dou um Enter, né, no caso, ele já puxou, ó, material avulso, material genérico, que é o código que a gente colocou, né? MAT22 e MAT23. A unidade é a mesma coisa, ó, tá vendo? É um código, então eu vou dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Ele já puxou, ó, como verba. Coeficiente eu vou chamar de 1 e 1. Ou seja, quanto eu preciso, ó, nesse caso aqui, por exemplo, aqui contra vírgula, né, eu precisaria de 2,12 metros de tábua de 20 para fazer 1 metro de contra vírgula. Eu preciso de 0,06 kg de prego para fazer 1 metro de contra vírgula. Ou seja, quanto desse material eu preciso para fazer, no caso, 1 metro quadrado dessa composição genérica. Vamos colocar 1 aqui, tá? E o total vai ser a mesma coisa, tá? O total vai ser igual a mesma coisa. Agora aqui, ó, total. Esse aqui é o total de material. O total de material, ele sempre vai ser igual o total, né, multiplicado pela quantidade de serviço que você vai fazer. Isso aqui ele vai puxar lá da minha tabela do analítico, tá? Então eu vou clicar aqui e vou dar um F4 para travar esta cédula. Dei um Enter, ele não encontrou nada porque aqui está zerado. O valor também vai ser uma fórmula, né? Porque a gente vai ter o custo lá na nossa tabela de insumos. Então, Ctrl C. Agora eu vou clicar aqui. Ctrl V. O custo vai ser esse que multiplica esse, tá? Multiplica o total. E aqui, ó, igual vai ser a soma dessa tabela. Ó, tabela 500 está somando a coluna de custo. Porém, eu posso dar um nome para essa tabela, ó. Então, antes da gente continuar, ó, vou clicar aqui em design da tabela e vou colocar um nome, ó. Vou chamar de composição genérica, tá? É o nome, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele está somando a tabela composição genérica à guia de custos, tá? Então, ok. Vou inserir mais um insumo aqui, ó. Inserir linha abaixo e vou colocar um prego, ó. MAT01, código do prego. E eu preciso de 0,05 kg de prego. Então esse aqui vai ser igual a esse, né? Deixa eu puxar a fórmula para ficar tudo igual. Então o total vai ser igual ao coeficiente. Tá? Eu fiz essa diferença, pessoal, essas duas colunas aqui, porque às vezes a gente tem composição dentro de composição. Por exemplo, aqui na contra-vírgula, tá? Ó, no caso a gente tem o concreto para fazer a contra-vírgula, né? A tábua, o prego, a treliça, né, e o concreto. E o concreto ele é uma composição. Então por isso que tem aqui, ó, o coeficiente é para fazer o concreto. Só que eu não estou fazendo o concreto, eu estou fazendo a contra-vírgula. Ou seja, o total vai ser isso aqui, tá? Que vai ser a multiplicação desse coeficiente vezes esse outro coeficiente aqui. Ou seja, para eu fazer 1 metro de contra-vírgula, eu preciso de 0,03 metro cúbico de concreto. Mas para eu fazer 1 metro cúbico de concreto, eu preciso de 0,79 metros cúbicos de areia. Porém, eu não estou fazendo 1 metro cúbico, eu estou fazendo 0,03 metro cúbico, porque eu estou fazendo 1 metro de contra-vírgula. Então, por isso que o total é a multiplicação desse com esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Multiplica o coeficiente por essa cédula aqui, tá? Quando eu não tenho uma composição dentro de uma composição, o total sempre vai ser igual ao coeficiente, beleza? Então tá aqui, ó, composição genérica vai me custar R$ 61,25, tá? Então eu tenho material avulso, material genérico e também o prego. Fiz a minha composição. Aqui tá ND, né? Ou seja, nenhum resultado encontrado. O que eu tenho que fazer? Bom, ele tá buscando essa cédula aqui lá no meu analítico, ó. Então deixa eu vir aqui, analítico, lá em vedação, ó, aqui. Tá vendo que não tem nada? Então eu vou acrescentar, ó, inserir, linha da tabela abaixo, né? Comp G de composição genérica. Opa, com G não, comp G. Ali, ó. Agora ele já puxou para mim, ó. Composição genérica, metro quadrado, 61,25. Então, supondo que eu tenha 60 metros quadrados. Ó, já acrescentou aqui, tá? O custo dessa composição genérica. Tá finalizado, Vinícius? Ainda não, tá? Então, nós criamos a composição. Primeiro, criamos o insumo, criamos a composição, adicionamos ela no nosso orçamento analítico. Agora a gente precisa adicionar os materiais criados para ele calcular os materiais, né? Calcular o material genérico, calcular o material avulso também. Então, para isso eu venho aqui em material por etapa, lá na minha tabela de vedação, ó, e adiciono aqui, ó. Então eu vou adicionar 2, ó, 1, 2, puxei 2.
Não é o mate 15 e o mate 16, né? Ele puxa, ele já vai automaticamente. É o mate 22 e o mate 23, ó. Tá vendo? Então ele puxou aqui, ó, 60, tá vendo? Porque a gente colocou 1 lá, lembra? Ó, como colocamos 1 no coeficiente e 60 metros quadrados, ó, ele já puxou certo. Vinícius, e o prego tem que adicionar também? Não, porque o prego já está adicionado aqui, ó, tá vendo? O prego já está aqui, então não tem necessidade, tá? Então adicionei aqui e eu preciso adicionar também no meu resumo de material. Então aqui eu venho e adiciono. Então eu vou inserir tabela acima, inserir linha na tabela acima, tá? E agora eu coloco mate 22, mate 23. Tá vendo que ele já puxou aqui? Ó, como aqui tá em real, eu vou só puxar para cá para ficar em percentual. E aqui eu coloco uma categoria para ele puxar o filtro. Então eu vou colocar como material diverso e material diverso, tá? Por causa do filtro, tá? Aqui, ó, quer ver? Material diverso, ó. Quando eu puxo material diverso, ó, ele puxa só o que é o que tá nessa categoria aqui, tá? Então agora sim está finalizado a nossa composição, tá? Então é assim que a gente cria a composição e adiciona de forma correta para fazer todo o cálculo dos insumos. Vamos verificar se tá realmente ok, ó. Aqui no analítico, vamos ali na vedação, aqui tá 60, eu vou colocar 70. Vamos dar uma olhada lá nos materiais. Material por etapa. Vedação. Olha só, já veio para 70. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha composição e alterar. Venho na vedação, né? E alterar aqui, ó. Ao invés de 1, vai ser 1.5 e aqui vai ser 2, tá? Então, quanto que vai ter de material, né? Ó, automaticamente ele já atualizou aqui o analítico, se a gente for dar uma olhada, né? Ó, atualizou o custo, tá vendo? Ó, tá custando agora R$116. E também vai atualizar aqui o nosso cálculo de material, ó, material avulso e material genérico, ó, 105 e 140, porque aqui é 2, né? Tava 70, né? Foi para 140 e 70 mais 35 dá 105. E a mesma coisa ele já atualizou também aqui no meu resumo de material. Vamos ver aqui, ó, avulso genérico, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, tá certinho, tá funcionando. Tá certo? É assim que a gente cria a composição. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários ou também me chamar lá no WhatsApp. Beleza? Valeu e até a próxima.